Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Coração Francês, onde você aprende um francês que fica para toda a vida. Me diz uma coisa, você já conversou com franceses e sentiu um certo desconforto como se o francês que você estudou não fosse o da vida real? Relaxa, isso é normal. No dia a dia, o francês falado é muito mais simples, direto e descontraído. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vou te dar 4 dicas para deixar o seu francês mais natural, como o de um nativo. Mas atenção, não é para perder seu sotaque, viu? Ele é parte da sua identidade. A ideia é só adotar pequenos hábitos de linguagem que deixam sua fala mais fluida. Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e seguir a gente nas redes sociais. Todos os links estão na barra de descrição. Sem mais delongas, bora lá! No francês do dia a dia é muito comum encurtar as palavras. São as famosas abreviações. E pode acreditar, quanto mais delas você conhecer, mais natural vai ficar o seu francês. Para facilitar, eu preparei uma lista com 10 abreviações bem comuns. Você está pronto? Vamos lá! Un restaurant vira un resto. Un resto. Por exemplo, et si on allait au resto ce week-end? Un cinéma vira un ciné. Un ciné. Exemple, ça fait un bail que je suis pas allé au ciné. Ça fait un bail que je suis pas allé au ciné. Eu também te aconselho a anotar a expressão familiar ça fait un bail, que significa ça fait longtemps, faz muito tempo. Un apéritif vira un apéro. Un apéro. Na França, o apéro é aquele momento de convivência antes da refeição. A gente toma uma bebida e come alguns petiscos. Também existe o apéro dînatoire. É como um grande apéro que substitui o jantar. Eu estou doente. Com muita dor, mas preciso gravar. Em geral, a gente come no sofá assistindo a um filme ou uma série. Une télévision vira une télé. Une télé. Exemple, il n'y a rien à la télé ce soir. Et si on regardait un DVD, un vélocipède vira un vélo. Un vélo. Exemple, pour Noël, je voudrais un vélo. Une photographie vira une photo. Une photo. Tu peux me prendre en photo? Un ordinateur vira un ordi. Un ordi. Mon ordi est encore en panne. Je vais devoir le remplacer. Un métropolitain vira un métro. Un métro. Je prends le métro tous les matins pour aller au travail. Une professeur vira une prof. Un prof, une prof. Pour l'exemple, ma prof d'anglais est irlandaise. Chegamos à última abreviação, un refrigerateur. Esse é o nome original, mas no dia a dia todo mundo usa un frigo. Un frigo é muito mais simples, né? Le frigo est vide. Il faut faire des courses. Com essas 10 abreviações, você já está mais perto do francês da vida real. Se quiser aprender ainda mais, dá uma olhada nos shorts que eu fiz sobre esse assunto. E diz para mim, você conhece outras abreviações francesas? Escreve aí nos comentários. Meu segundo conselho pode parecer meio estranho, use formas negativas. No começo pode soar esquisito, mas acredite em mim, os franceses fazem isso o tempo todo, até quando querem
elogiar. Vou te dar exemplo. Você conversa com amigo e quer confirmar o que ele disse. Em vez de falar c'est vrai, você pode dizer c'est pas faux. C'est pas faux. Quanto mais você usar essas formas negativas, mais natural vai parecer no francês. Vamos ver outros exemplos. Em vez de c'est bien, usez c'est pas mal. C'est pas mal. Ta nouvelle coupe de cheveux? Franchement, elle est pas mal du tout. Franchement, elle est pas mal du tout. Mais atenção, tudo depende do contexto e do tom. Em alguns casos, uma forma negativa serve para atenuar uma crítica. Por exemplo, dizer le film était pas mal é como dizer o filme estava ok, sem mais. Por outro lado, dizer le film était pas mal du tout, hein? É verdadeiro elogio. A gente expressa uma surpresa positiva porque esperava que fosse pior. Eu sei, é uma diferença sutil, mas com a experiência você vai se acostumar. Do mesmo jeito, é muito comum trocar c'est bon por c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais uma vez, o contexto faz toda a diferença. Pela expressão da outra pessoa, você entende rapidinho se é um elogio sincero ou uma crítica escondida. Por exemplo, se uma pessoa prova sua feijoada e diz sorrindo, oh, c'est pas mauvais ça. Non, eu exagero, mais... e diz sorrindo, oh, c'est pas mauvais ça. É claramente um elogio. Agora, se a pessoa faz uma careta e fala c'est pas mauvais, bom, não precisa ser vidente para saber que ela não gostou. Vamos continuar com expressões menos ambíguas. Imagina, você cruza com um homem bonito na rua. Em vez de dizer il est beau, use il est pas mal, il est pas mal, ou il est pas vilain. Il est pas vilain. Aqui, sem sutileza, é claramente um elogio. Agora, imagina que você está numa loja e quer dizer oh, c'est cher. Você pode dizer oh, c'est pas donné, hein? C'est pas donné. Por fim, digamos que um colega de trabalho teve um imprevisto e quer mudar a hora da reunião. Em vez de c'est ok pour moi, fale ok. Ça me dérange pas. Ok, ça me dérange pas. Antes de ir para a próxima dica, quero te falar de uma expressão meio confusa. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Literalmente, ela significa não está terrível. Então, a gente poderia pensar que é quase um elogio. Não é ótimo, mas poderia ser pior. Só que, na prática, c'est pas terrible significa está ruim. Por exemplo, et ton burger, il est bon? Franchement, il est pas terrible. Franchement, il est pas terrible. Não é nada de elogio. A pessoa está dizendo claramente mon burger n'est vraiment pas bon. Eu poderia te dar 1000 exemplos, mas por enquanto isso já é uma ótima base. Vai se acostumando aos poucos a falar desse jeito e com a prática e o tempo vai sair naturalmente. Como em todas as línguas do mundo, o francês falado está cheio de palavrinhas que os franceses jogam em todo lugar. A gente usa essas palavras sem pensar e muitas vezes nem no sentido acadêmico. Vou te apresentar as principais. Du coup. Du coup. Eu sei, soa engraçado em português. Mas segura o riso porque usamos muito. Essa expressão serve para ligar uma ação à sua consequência. J'ai raté mon train, du coup, je suis arrivé en retard. Il a plu toute la journée, du coup, on n'est pas sorti. En fait, sim pronunciamos o T. En
fait. Servait para corrigir ou precisar algo. Je croyais que mon rendez-vous était à 17 heures. En fait, il était à 18 heures. Cuidado para não confundir comme au fait, que significa a propósito. Au fait, tu as pensé à acheter du pain? Au fait, tu as pensé à acheter du pain? Genre, genre. Essa palavra é difícil de explicar, mas é parecida com o português tipo. Podia expressar uma incerteza. Podia expressar uma incerteza, dar um exemplo ou apenas preencher uma frase. Et si on faisait un truc, genre aller au ciné, je te jure, on a mis genre 2 heures pour rentrer. Il n'y avait plus de métro. Quoi? Quoi? Na linguagem informal é muito comum colocar quoi no final da frase. É uma maneira de dar ênfase ou fechar o que você está dizendo. Bref, c'est compliqué quoi. Il m'a énervé quoi. Bref. Bref. Bref serve para resumir ou concluir rapidamente un pensamento. J'ai raté le bus. Ensuite, il a plu. J'ai oublié mon parapluie. Bref, c'est pas mon jour. En gros. En gros. É a versão informal de en résumé, resumindo. Serve para resumir uma situação ou simplificar uma explicação. En gros, c'est un film qui parle d'amitié. Aqui não entramos nos detalhes do filme, só damos uma ideia geral. Minha última dica: coma as sílabas. No francês falado, nem sempre pronunciamos todas as letras de uma palavra. Tipo, genre, em vez de falar je ne sais pas, a gente diz sais pas, ou até sais pas. É uma maneira de falar mais rápido e bem natural. Claro, a melhor forma de se acostumar é praticando. Mas para você ter uma ideia mais concreta, aqui vai uma lista das contrações mais comuns. Primeiro, o pronome je. Je. Muitas vezes o E final não é pronunciado. Je peux vira je peux. Je peux pas venir ce soir. Je peux pas venir ce soir. Je pense pas vira je pense pas. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense pas. Je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper. A mesma coisa acontece com palavras pequenas como me, te e se. Exemplos: ça me vira ça me. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Você tem que repetir, né? On se parle plus tard. 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 A expressão il y a. Il y a. Na fala, geralmente dizemos y a, sem o il. Ya. Exemplos: il n'y a plus de pain vira il y a plus de pain. Il y a plus de pain. Il y a beaucoup de vent vira il y a beaucoup de vent. Il y a beaucoup de vent. Il y a beaucoup de vent. Ah, há uma mini mosca. Vai, sai. Ah, mas por que tá aqui? Vai. Allez, o último exemplo super comum, a negação. Já falamos sobre isso neste vídeo, mas na fala muitas vezes se omite o ne da negação. Je n'ai pas compris vira j'ai pas compris. J'ai pas compris. Ce n'est pas grave vira c'est pas grave. C'est pas grave. Mas atenção, esse jeito de falar
comendo sílabas, né? Depende muito da região e do nível de linguagem. Por exemplo, aqui onde eu moro, a gente come bastante as sílabas. Em outras regiões, isso é muito mais raro. Além disso, quanto mais você come as sílabas, mais informal ou popular soa o seu francês. Por outro lado, se você articular todas as palavras, seu francês vai soar mais formal, mais escolar ou até aristocrático. É isso, pessoal. Agora vocês conhecem todos os segredos para falar francês como um nativo. Use abreviações, abuse das formas negativas, acrescente palavrinhas como en fait, genre, quoi, etc. E coma as sílabas. Claro, no começo pode ser difícil colocar tudo em prática. É como acontece comigo como português. Às vezes percebo alguns hábitos dos nativos, porém não consigo reproduzir tão naturalmente. Agora tem a música grande. Não, não, eu recuso. Por exemplo, meu marido e os amigos dele dizem o tempo todo tá ligado, tá ligado, tá ligado. Eu entendo o sentido, mas não vem naturalmente falar. Mas sei que, ouvindo sempre, vou acabar incorporando. Se você quiser descobrir mais dicas para melhorar seu francês falado, não deixe de conferir este vídeo. E claro, se você gostou do conteúdo, lembre-se de se inscrever no canal, deixar seu like, por favor, e ativar o sininho. Siga-nos também nas redes sociais, todos os links estão na descrição. Obrigada mais uma vez por sua audiência e até a próxima. À bientôt. Ciao.